Marcos Lamáquia, o único candidato à compra da SAF vascaína, deu uma entrevista nas últimas horas para falar o que falta para que ele se torne o principal acionista cruzmaltino. Abre aspas para o filho do dono da Crefisa: falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. Lamáquia completa: continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído do clube. E sequer havia motivo, só para contextualizar. Na semana passada, por meio de uma decisão da Justiça, motivada por conselheiros de oposição, houve o afastamento do Pedrinho e a escolha de uma interventora. Só que essa interventora pediu para sair do Vasco nessa quarta-feira, alegando problemas pessoais. A saideira sobre Cruzmaltino e Marcos Lamáquia. O filho de José Roberto Lamáquia, o dono da Crefisa, disse o seguinte, abre aspas: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar o nosso interesse no Vasco e manter esse interesse mesmo nos momentos em que nos desiludimos, como o atual. E você, o que acha de toda essa negociação? Use espaço para comentário para dizer se você gosta da notícia de que Marcos Lamáquia é o grande candidato à compra do Vasco. Isso só não aconteceu ainda por conta dessa decisão na Justiça, que é temporária e pode cair a qualquer momento. Teve uma bomba. Marcos Lamáquia falou, para quem acha que ele é uma IA, ele existe. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Jornal Globo. Fernando Seabra vai ser o novo técnico do Vasco. Vamos falar sobre todos esses assuntos agora aqui. Lloyd Augusto tá voltando. Vai ficar? Bom, vamos falar sobre Fernando Seabra. Vai ser o novo técnico do Vasco da Gama. Treinador de 49 anos que estava no Coritiba. O Vasco vai pagar a multa rescisória de 4 milhões de reais. Um treinador jovem, de boas ideias de jogo. Muito me impressionou quando eu vi o documentário do Red Bull Bragantino do ano passado. Ano passado ou retrasado? Agora já não lembro se foi ano passado ou retrasado. Foi retrasado. Quando ele até salva o Red Bull Bragantino do rebaixamento numa última rodada, passando pelo Criciúma. Isso, retrasado. Do passado foi o do Palmeiras, né? Me chamou muito a atenção a forma como ele conduzia o time, a forma como ele fez reagir o time do Bragantino e como vem fazendo trabalhos, não só no Cruzeiro, no Red Bull Bragantino e agora estava trabalhando no Coritiba, 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Pô, Fábio, então era esse o treinador dos seus sonhos? Ninguém está falando de treinador dos sonhos, mas de uma realidade de chegar e já conhecer o futebol brasileiro, já conhecer o Campeonato Brasileiro, já conhecer o elenco. Isso tem muito, muito peso. Por quê? Vamos trazer o fulano de tal, Palermo, que era um nome que estava sendo dito. Cara, o Palermo conhece o elenco do Vasco. O Palermo passou recentemente no Fortaleza, mas assim, qual é o conhecimento dele de futebol brasileiro para chegar e já dar uma resposta? Principalmente porque o Vasco, perdendo muito tempo, cara. Dia 2 de julho hoje, daqui a 14 dias, o Vasco entra em campo contra o Vitória e precisa vencer. E esse vai ser, até menos do que isso, o tempo que o Seabra vai ter para comandar o time, para entrosar, para conhecer de perto no dia a dia, para conhecer o Jair, que está voltando ao Vasco da Gama, né? Ele está treinando já à disposição para a volta do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, cara, é uma solução, entre aspas, caseira, é uma solução dentro do nosso cenário de qualidade, como seria também o Jair Ventura. Jair faz bons trabalhos. Existem treinadores, torcedor, que por preconceito nosso, no geral, né? Nosso que, quando eu digo nós que habitamos no futebol, que estamos ali habituados a falar sobre o tema, queremos às vezes grife. Cara, o Coritiba tem mais time que o Vasco? Você trocaria todos os jogadores do Coritiba para vestir a camisa do Vasco? Você vai dizer para mim que não. Mas o Fernando Seabra, com o atual elenco do Coritiba, deixa na 7ª colocação. Se hoje o Vasco, que é 17º, fosse o 7º, você estaria triste? Claro que não. Então, seja bem-vindo, novo comandante do Vasco, vai assinar até o fim do ano. Mas o Franklin Carvalho do Botafogo seria uma boa. Tá fazendo um bom trabalho no Botafogo, sim. Mas, cara,
a insegurança jurídica fez custar uma negociação como essa, como algumas outras. O próprio Nelson de Ossa, do Bet, está parado por conta disso. Toda a insegurança que está mexendo com o Vasco. Mas ontem, voltando para falar do Marcos Lamáquia, deu uma entrevista ontem ao Diogo Dantas, do Globo, falou coisas pesadas, deixou muito claro que está tudo certo já, para começar logo, para assinar. Claro que vai passar por todo o trâmite, né? Normal, tem que passar pela votação dos conselheiros, pela aprovação da AGE, mas tudo que já vem sendo negociado há quase 2 anos está para ser concretizado. Deu nomes, guarda aí, torcedor. Ele falou do Silvio Almeida, que saiu, que foi saído, na verdade, né? Que disse que quis mudar termos do contrato, disse que teve pessoas que saíram da administração do Vasco, é só pegar todos os nomes, que pediram emprego para ele, que pediram trabalho, enquanto o Pedrinho jamais pediu nada. É para a gente pensar, torcedor. E disse mais, que a Leila Pereira não tem nada a ver com a compra do Vasco, que não vai atuar no Vasco da Gama. E você, torcedor, que está esperando um time forte, ele deu uma declaração que para mim é fodástica, desculpa meu francês rebuscado. Falou, cara, admiro muito a mulher do meu pai, mas vou superá-la. Amigo, se você conhece algum milionário ou algum bilionário, eu não tenho o privilégio de conhecer bilionários, tenho o privilégio de conhecer milionários. Quando esses caras estão com a faca nos dentes, estão com vontade de fazer a coisa acontecer no ramo que eles vão atuar, meu irmão, esquece. É golaço, cara. E dinheiro para esses caras não falta. Para o Marcos Lamáquia, para o pai, que é o avalista, esquece, irmão. Uma administração séria, com pessoas corretas, não tem como dar errado. O Vasco vai ganhar tudo daqui para frente, então, Fábio, você está animado, vai tirar a camisa, vai girar muito nas transmissões? Eu espero. Mas não é assim que o futebol funciona. O Palmeiras está à nossa frente, o Flamengo já está na nossa frente. Existem outros clubes mais organizados que o Vasco, até o Vasco se organizar, mas com dinheiro você acelera todo o processo. Então, assim, levo muita fé que esse processo possa acontecer mesmo, para que a gente consiga dar um salto de qualidade que nós merecemos. Por hoje ficamos por aqui. Essas foram as principais informações do Vasco da Gama até este momento. Continue acompanhando o nosso canal, porque assim que surgirem novas notícias, voltaremos com mais uma atualização. Muito obrigado pela sua companhia. Saudações vascaínas e até a próxima.